Então é muito bom estar com vocês aqui. Eu quero tratar com vocês a respeito dessa frase: eu vivo para a glória de Deus. Então eu me apeguei nessa frase para discorrer aqui e quero falar muito sério com vocês. Não que das outras vezes eu estivesse brincando, né? Mas eu quero falar muito sério com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Então eu gostei dessa expressão, eu vivo para a glória de Deus. Enquanto você procura esse texto, você pode dizer isso comigo: eu vivo para a glória de Deus. Está muito fraco, diga: eu vivo para a glória de Deus. Quem achou Eclesiastes 9 diz amém. Somente o versículo 11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amém, queridos? Então eu quero falar a respeito disso, sobre uma vida para a glória de Deus. A vida é uma oportunidade dada por Deus ímpar para que vivamos para a sua glória. E eu digo mais, se não vivermos para a glória de Deus, a vida não vale a pena. Porque o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, da nossa existência, foi Ele. Então, se nossa vida não estiver glorificando a Ele, não servir para glorificar a Ele, então não vai ter valido a pena. Vale dizer também uma frase dita por A.W. Tozer há muito tempo atrás, que o plano de Deus vai se cumprir na vida de todos. Resta saber se ele vai se cumprir como João ou como Judas. Então o plano de Deus vai se cumprir sobre todos nós. Resta saber se vai se cumprir como João ou como Judas, mas que vai se cumprir, vai se cumprir. Então uma vida para a glória de Deus, se Deus nos deu o fôlego de vida, se você acordou pela manhã para contemplar um novo dia, é uma oportunidade que Deus está te dando. Então hoje é mais um dia em que a palavra de Deus vem ao seu coração, e eu quero que você abra espaço dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, para sair daqui realmente dizendo isso: eu vou viver para a glória de Deus. Então eu quero tratar com vocês sobre o seguinte: eu tenho 3 inimigos da nossa alma, 3 gigantes da nossa alma, e 7 conselhos para trazer ao seu coração. Então temos aqui um número expressivo de jovens, de alguns que isso me dá um pouco de depressão, né? Porque dá para eu ser pai, e alguns já têm até barba no rosto, mas mesmo assim já dá para eu ser pai, isso me deixa um pouco deprimido. Mas já dá para eu aconselhar alguns de vocês, depois de 44 anos completados agora essa semana. Não parece, né, gente? Quando você olha para mim, você diga, por favor, não parece, pastor, parece só uns 30. E quase 18, já 19 de evangelho, eu gostaria de trazer para vocês isso dentro dessa questão: eu vivo para a glória de Deus, e eu não quero trazer aqueles clichês prontos, aquelas coisas pentecostais que vocês estão cansados de ouvir, né? Aquelas frases prontas, ligadas com um versículozinho, e a gente dá glória a Deusinho, e vai embora chatinho, e vai embora sem ser crentinho, né? Então eu quero sair do habitual e tratar de 3 gigantes e 7 conselhos. Então, eu quero tratar com algo que impede de a nossa vida servir para a glória de Deus. 3 gigantes da nossa alma: o comodismo, o conformismo e o coitadismo.
Então, quando a gente olha para o texto de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, acho que eu já disse para vocês, é um livro que tem que ser lido quando você estiver muito feliz. Então, você vai ler Eclesiastes quando você estiver bem. Porque se você estiver meio triste, você entra em depressão. E se você já estiver em depressão, você se suicida. Porque o livro de Eclesiastes, o cara está mal, o Salomão está mal. E por que ele está mal? Porque ele está fazendo um balanço geral da vida, não é o balanço geral do cara da Bandeirantes. Mas ele está fazendo um balanço geral da vida, e a gente vê a expressão do cidadão dizendo assim, nada valeu a pena, é tudo vaidade, é tudo vaidade, é tudo vaidade, é tudo vaidade. É por isso que se você não estiver muito contente quando você lê, você fala, que coisa chata isso aqui. Então ele diz no capítulo 2, versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, e não privei o meu coração de alegria alguma. Ou seja, tudo que meu olho botou, eu desejei, eu tive. Então eu quero aquele terreno, aquela fazenda é minha. Eu quero aquele belo cavalo bonito, aquele camelo é meu. Eu quero a mulher, teve 1.300 mulheres e 700 concubinas. Negócio doido, fazendo umas contas aí, deixa isso para lá, não vou falar não. Deixa, não dá tempo de falar isso. Mas irmãos, veja bem. No versículo 17 do capítulo 2 de Eclesiastes, o mesmo camarada que diz assim, tudo que desejou os meus olhos eu não lhes neguei e não privei meu coração de alegria alguma. No mesmo capítulo 2, versículo 17, ele diz, portanto eu odiei essa vida. Então ele está no fim da sua vida e olhando para a sua trajetória, e talvez ele não pudesse ter dito essa frase. Eu vivi para a glória de Deus. E olha que ele teve um começo empolgante, ele teve um começo exponencial, como diz o pastor Jeremias Pereira. Um começo exponencial, um começo brilhante. Só que o seu final não foi tão brilhante. Então veja, eu quero tratar desses gigantes porque o texto de Eclesiastes 9:11, desse balanço da vida, ele está dizendo assim, os ligeiros nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre ganham a batalha, os sábios nem sempre têm o pão na mesa, os prudentes às vezes também não vivem nas riquezas, e dos entendidos também não vem o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então, irmãos, para nós vivermos para a glória de Deus, nós temos que entender o seguinte, existem alguns gigantes que a gente tem que vencer. E o que eu disse agora há pouco? Comodismo, qual foi o outro? Conformismo e o outro? Coitadismo. Então eu quero tratar disso com vocês para a gente ir para 7 conselhos e sair daqui abençoado por Deus. Então o comodismo é algo que está dentro de nós. Todos nós temos a tendência a nos acomodarmos com quem somos, com o que fazemos, com quem andamos, com o que falamos, com como nos relacionamos. E isso até na nossa carreira cristã e em tudo mais. A tendência do ser humano é sempre acomodar-se. Então o comodismo fala de um lugar de conforto, de um lugar de conveniência. E às vezes esse lugar é bom e às vezes ele nem é tão bom. Mas ele é cômodo. E às vezes nos acomodamos em situações que nem são assim tão boas, mas são cômodas. Então às vezes a gente vê uma pessoa como Neemias, por exemplo, que não vivia uma situação assim tão boa, mas era cômoda. Porque o texto de Neemias no capítulo 1, capítulo 2 diz que ele está como copeiro, como um funcionário do alto escalão do governo. Ele é ali um agente, ele é uma pessoa que está próxima ao rei. Imagina, Neemias devia estar mais fortinho do que o pastor Fernando. Porque ele tinha que experimentar tudo que o rei comia e bebia. Imagina como ele devia estar. Então Neemias tinha uma situação que não era assim tão favorável, porque ele estava cativo, mas era uma situação cômoda. Só que quando ele recebe algumas notícias de como estava a sua cidade natal, seus parentes e pessoas que ele conhecia, parece que Neemias ele resolve mudar a sua atitude e sair daquela situação cômoda. E para viver para a glória de Deus, a gente precisa sair das situações cômodas que nós estamos vivendo. Boas ou não tão boas.
Porque o comodismo nos impede de avançar. O comodismo nos impede de experimentar coisas melhores. Então uma definição de comodismo pode ser o seguinte: uma atitude de quem só se preocupa com o seu próprio bem-estar. O Neemias, quando vê o estado, ou ouve o estado em que estão os seus parentes, os seus amigos, ele não se conforma, ele não se acomoda mais, ele começa a lamentar, começa a chorar, e depois ele se levanta para jejuar e para orar. E ali a vida de Neemias começa a tomar um novo rumo, e de alguém que era ali um funcionário do alto escalão, de um rei ímpio, ele passa a ser um agente de restauração do seu povo. Se Deus nos tirar de alguns lugares de comodismo, a gente sai da situação em que nós estamos e passamos a ser agentes de restauração dentro da nossa casa, da nossa família, da igreja, do lugar onde trabalhamos, porque Deus vai pegar a nossa vida e vai fazer um agente restaurador para o louvor da sua glória. Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus aí? John Stott diz o seguinte: a vida é muito breve. Se pensarmos bem e contarmos o tempo que passamos dormindo ou com preguiça, vemos que passamos mais tempo em nossa cama ou no sofá do que vivendo de fato boas experiências. O isolamento, o cárcere, seus complexos e o comodismo só te impedem de ver as maravilhas que Cristo pode realizar em sua vida. Então, por um instante só, feche teus olhos, mas não dorme. Só fecha um instantinho só. E pense em alguma área da sua vida, ou alguma questão da sua vida em que você se acomodou. Porque tudo isso que está sendo feito, tudo isso que está acontecendo nesse final de semana precisa funcionar, não para a gente colocar no Facebook que foi lindo, mas para colocar lá que Deus mexeu com a nossa vida. Que Deus mexeu comigo, pastor, Deus mexeu com a gente. Nós tivemos um momento fantástico, maravilhoso no final de semana, e não foi só lindo, pastor, foi algo especial que mexeu com algum dos conteúdos da minha alma, do meu ser. O que você precisa sair da cadeira, da poltrona que você se acomodou? Qual é a cadeira que você tem que se levantar? Qual é o sofá que te abraçou e não deixa você levantar? Aí no seu coração e com Deus, diga: eu vou levantar daqui. Eu vou sair dessa cadeira de comodismo e vou caminhar. E vou prosseguir. E vou ir adiante. Porque a minha vida é para a glória de Deus. A minha vida não é para ficar nessas cadeiras aqui e ali no mundo espiritual, funcionando como algo inativo. Não, Deus me chamou para viver para a sua glória. Amém? Tem um filósofo contemporâneo, inteligentíssimo, que eu gosto muito, pastor Jair Sanches. Ele diz o seguinte... Eu quero falar sério, mas não consigo, gente, me dá um surto. O comodismo é o sentimento que leva a pessoa a ficar presa dentro dos limites daquilo que lhe favorece, ou das coisas que lhe são mais convenientes. O comodismo e o evangelho de Cristo são totalmente opostos, totalmente antagônicos. Ou seja, servir a Cristo e ser acomodado não vai funcionar, não vai dar liga, não vai rolar. Eu preciso levantar e dizer: Senhor, eu não me acomodo nas situações que eu tenho vivido, principalmente naquelas que não glorificam o Teu nome. Então, Senhor, se tem algo na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu namoro, no meu trabalho, nos meus negócios, na minha vida cristã, em que eu me acomodei com uma situação talvez favorável, hoje eu começo a tomar uma decisão para mudar esse negócio. Aleluia! Já o C.S. Lewis diz o seguinte: o bom é o pior inimigo do melhor. O comodismo em algumas de nossas boas virtudes são o grande empecilho para nos tornarmos pessoas melhores. Eu sei que todos nós temos virtudes, mas às vezes a gente se escora em meia dúzia delas,
para não sermos pessoas melhores. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, versículo 6 e diz: aquele que em vós começou uma boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele já diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então não se acomode. Já o Billy Graham diz o seguinte: o comodismo, senhores, tenham certeza, é a sensação aparentemente boa que o próprio demônio nos mandou para deixarmos de avançar. Vou ler de novo. O comodismo, senhores, tenham certeza, é a sensação aparentemente boa que o próprio demônio nos mandou para deixarmos de avançar, diz o Billy Graham. O comodismo também diz: não mexa com minhas conveniências, está tudo bem como está. Se for para levantar da poltrona para que algo melhore, prefiro ficar sentado nela. Saia disso hoje em nome de Jesus. Não se acomode com situações na sua vida que não glorificam a Deus. Sejam elas quais forem. Não se acomode. Amém? Diga para um irmão aí: não se acomode. Qual que é o segundo gigante? Qual é mesmo? O comodismo, depois o conformismo. Parece parecido, mas não é tão. Eles são parentes. O conformismo pode ser definido como uma aceitação tácita de uma realidade sem esforçar-se para mudá-la. Ou aquele que concorda com uma situação extremamente desfavorável, pois é mais fácil deixar a situação desta ou daquela maneira, do que fazer alguma coisa com o risco de tornar a piorá-la. Então a solução para muitos é conformar-se. O que nós entendemos? O que você entende por conformista ou por conformado? Via de regra, é alguém que fica esperando os outros resolverem a sua vida. Então, uma pessoa que toma forma de uma situação desfavorável e se conforma com uma situação desfavorável, o perfil dessa pessoa é aquela que fica esperando que os outros resolvam, que alguém resolva, que alguém faça alguma coisa para resolver isso. Tem um sociólogo francês chamado René Micheli. Não sou bom de francês, nem de português também. Mas um dia eu aprendo. O conformismo é a atitude social que consiste em se submeter às opiniões, regras, normas, modelos que representam a mentalidade coletiva ou do sistema de valores do grupo ao qual se adere, tornando esses valores como seus. Complicado pra caramba, né? Ainda bem que a gente não é sociólogo, nem estamos nessa área. Mas o que ele está querendo dizer? Que o conformismo é tomar a forma de uma situação que nos é imposta, que nos querem colocar para engolir na marra, e a gente aceita e tudo bem, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, a violência é assim mesmo, e tudo é assim mesmo, e a gente vai se deixando conformar com tudo que está acontecendo à nossa volta, e que não glorifica a Deus. Diferente do comodismo. Então o conformismo é essa situação que a gente fica esperando alguém fazer alguma coisa, alguém agir, e nós ficamos assim: mas é assim mesmo, é filho dá trabalho, adolescente, chuta tudo, bagunça tudo, e é rebelde, e, nossa, meu Deus do céu, e é assim mesmo, e jovem, nossa, só dá trabalho, e casamento, meu Deus do céu, casamento não é um casa não, isso é uma roubada. A gente vai tomando forma. Então, quando Paulo vem dizendo aquele texto, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Depois ele diz, e não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, sem medo de errar, muita gente, mas eu acho que a grande maioria, está frequentando igrejas no nosso país, mas estão muito longe de experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque estão acomodadas e conformadas. E não é possível ligar uma coisa com a outra. A vontade de Deus, ela não tem a ver com comodismo e nem com conformismo. A vontade de Deus, ela vai na contramão. A vontade de Deus, o evangelho é uma contracultura, toda a cultura que é imposta para nós. O sistema desse mundo não é governado por Deus. O sistema desse mundo, por algum tempo, é governado pelo príncipe deste século. E aí a coisa vem para nós engolirmos uma vida ruim, uma vida triste, uma vida deprimida, e a gente tomar comprimido para dormir, e a gente tem que passar noites em claro, e a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica fazendo terapia. E acha que tudo é normal. E acha que é assim. É isso aí, pastor, é assim. Só que, se Deus, irmãos, não tem o poder de mexer com a gente, se o Espírito Santo de Deus, que Jesus prometeu que seria semelhante a um rio, torrentes de água, fluindo de dentro de nós, irmão, se eu não viver esse negócio, eu não sou crente. Se eu não viver esse negócio, eu vou fazer outra coisa. Se eu não viver esse negócio, a gente está brincando de igreja, de religião. E Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou para a gente viver uma vida que glorifica o nome dEle. Deus chamou a gente para viver uma vida cheia de batalha, cheia de luta, mas uma vida que não se conforma. O semblante das pessoas, embora frequentando igreja, no domingo parece ser feliz, na segunda-feira é triste. Tem alguns que já ficam em deprê pré-segunda. Vai dando 3 horas, 4 horas da tarde do domingo, o pessoal já descai o semblante assim. O que foi? Amanhã é segunda. Amanhã é segunda, é ônibus lotado, é trem, não sei o quê, aquele nazista daquele gerente meu lá, um filho do cão lá, eu vou ter que aguentar, e depois para a faculdade de noite, e a pessoa já está assim, deprimida, só porque é segunda-feira. Quando o salmista diz o seguinte, esse é o dia que nos fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Irmãos, não seja uma pessoa conformada, não seja uma pessoa que caminha conformada com o formato da vida, com o formato ruim de vida, com o formato ruim de família, com o formato ruim de casamento, com o formato ruim de carreira cristã, com o formato ruim de ministério. Não se conforme. John Kennedy diz o seguinte, o conformismo é o carcereiro da liberdade, o inimigo do nosso crescimento. Leonardo da Vinci diz o seguinte, do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade, a água parada perde a sua pureza, assim o conformismo esgota a energia da mente e de nossa criatividade. Eu gosto de algumas narrativas bíblicas que são assim fantásticas. Vocês lembram da Ana? Uma mulher humilhada, uma mulher que não podia ter filho. Naqueles tempos bíblicos, a única função que a mulher prestava era para ter filho. E o judeu agradecia por não ter nascido cachorro, não ter nascido gentil e não ter nascido mulher. Então ele disse, Senhor, te dou graças, ó Jeová, Yahvé, por não ter nascido gentil, nem cachorro e nem mulher. E a mulher só servia para ter filho.
para continuar a descendência do cidadão, e Ana não podia. E a outra espezinhava. Os vizinhos deviam escarnecer dela. E aí vem o marido dela, aquele camarada devia se achar, né? O Eucana. Ana, não esquenta não, Ana. Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Tá bom, Dom Juan de Marco. O cara devia se achar, ela querendo filho. Esquenta não, Ana. Se conforma, Ana. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Ana devia falar. É nada. Eu quero é filho. Até o ponto em que ela não suportou mais e foi para diante de Deus como ela nunca tinha ido. E quando começamos a tomar atitudes que nunca tomamos, começamos a experimentar o mover de Deus que nunca experimentamos. E o antagonismo também é verdadeiro. Se continuarmos a fazer as coisas que estamos fazendo, vamos continuar recebendo o que já estamos recebendo. Agora, se tomarmos posturas que nunca tomamos, começaremos a experimentar coisas que nunca vivenciamos. E foi isso que ela fez, foi para diante de Deus como nunca foi. Tanto é que o profeta olhou e falou, nossa, essa mulher já encheu a cara. Gente, tá bebinha, tomou todas, coisa feia. Ela diz, não, tomei nenhuma não. Eu estou bem, eu só sou uma mulher amargurada. Que estou saindo do comodismo e do conformismo. E eu quero um filho. O profeta olhou para ela. Bom, já que é assim, Deus conceda. Dali a pouco estava Ana caminhando pela casa e assobiando e cantando e dizendo, Deus cumpriu o que Ele me falou. Se conforma não. Se conforma não. Se conforma não. Mas está todo mundo divorciando, minha prima, minha tia, minha irmã. Se conforma não. Ah, mas todo mundo está indo, não sei o que. Não, não se conforma não. Ah, mas os irmãos, está tudo assim, meio frio, não sei o que. Não se conforma não. Amém, irmãos? Não se conforma. Vai diante de Deus, começa a viver aquilo que você nunca viveu, começa a se colocar em posições que você nunca se colocou diante dele. Por quê? Porque quando a gente sai do comodismo e do conformismo, Deus começa a realizar coisas especiais que a gente fica surpreso. Surpreso. Qual é o terceiro gigante mesmo? O coitadismo. Tem um livro de Augusto Cury, O Código da Inteligência, em que ele trata sobre isso. Eu peguei esse livro da mesa da terapeuta lá do local de dependentes químicos, que nós fizemos uma aliança há 1 ano atrás, 1 ano e 2 meses. E estava na mesa dela, eu conversando com ela, falei, me empresta esse livro aí. Eu comecei a folhear e achei isso aqui. E comecei a conversar com ela, e ela tratando comigo ali, ela disse, esse livro tem servido muito na terapia que eu faço aqui com o pessoal, dependente químico, porque eles têm alguns males psíquicos por causa de tudo o que viveram e tal, e das drogas e da vivência deles, alguns sem famílias, alguns que foram violados, abusados desde criança, gente assim, difícil. E ela começou a dizer que alguns sofrem de coitadismo crônico. E às vezes eu falei, na igreja tem umas pessoas assim também. Eu gostei do negócio. Falei, não é só aqui na clínica não, na igreja tem uma porção de crente lá sofrendo de coitadismo crônico. O que é isso, pastor? É o ato de vitimar-se. É o sentimento que vem em justiça contra si o tempo todo. O mundo me persegue. Ninguém gosta de mim. Gente que se enxerga perseguida por tudo e por todos. Gente que se enxerga desafortunada, abandonada, traída. O coitadismo leva a pessoa a uma necessidade extrema de que o outro sinta pena de sua situação. Para contar que tem um probleminha, uma pedra no rim, ele já fala que é um tumor, que é maligno, que é não sei o que e tal. Para que todo mundo, nossa, meu Deus do céu, é sério mesmo?
que pena que eu estou de você. Você é um coitadista? Hã? Como é que você conta seus dramas para os outros? Porque a gente conversa com os outros e conta nossos problemas, dificuldades. Como é que você conta? Você dá um upgrade assim? Tem gente que dá um upgrade, vai contar uma coisa ruim que aconteceu. Não, bateu o carro, só amassou. Nossa, foi um acidente, Deus deu um livramento, porque o carro vinha a 120 por hora, estava 20. A 120 por hora, de repente eu freiei, e o anjo segurou e bateu, e tal, e não sei o que lá. E faz todo um teatro só para contar um negocinho para os outros. Falar, nossa, meu Deus, que dó. Então tem gente que sofre de coitadismo. E o coitadismo faz com que a pessoa passe o tempo todo se lamentando, e que através da lamentação ela vai conseguir algo de bom ao seu favor. Um rapaz da igreja lá, obreiro, ele já era crente antes de eu me converter. Hoje eu sou o pastor dele e continua sendo obreiro da igreja. Trabalhava, ganhava bem e tal, de repente sumiu da igreja, umas 2 semanas, falei para a esposa dele, que também é do ministério, falei, cadê o fulano? Ah, pastor, está em casa. Mas fazendo o quê? O que aconteceu com ele? Não vi mais ele, não está mais com a gente aqui, o que aconteceu? Uns 20 dias já? Ah, perdeu o emprego, pastor. Eu falei, mas e daí? Então, está lá, no sofá, reclamando, lamentando. Eu falei, ah, tá. E aí Deus vai abrir uma porta de emprego melhor do que aquela. Só porque ele está lá, reclamando, fazendo birrinha e achando que é vítima. São mais de 2 milhões de desempregados na Grande São Paulo e muitos deles servem ao mesmo Deus que a gente. É ou não é? Eu falei, caramba, minha esposa engravidou 2 vezes. Uma está aí, né? A primogênita. Minha cara. É ou não é, filha? Fala que é, pô. Essa menina me derruba, gente. E nas 2 gravidez da minha esposa, irmãos, por isso que eu já falei, não vamos ter mais filho, não. Fiquei desempregado, 7 meses, as 2, 7 meses, eu na rua. Não engravidar mais não, chega de criança. E numa das vezes, na primeira vez que foi dessa coisa linda aí, 2002, era uma terça-feira, quando eu recebi lá, fui trabalhar, 20 dias numa empresa, saí do outro trabalho, com a mão na frente e outra atrás, não tinha nada, não ganhei nada, fundo de garantia, 13º, férias, nada, saí com uma mão na frente e outra atrás, fui para outra empresa, trabalhei 20 dias e fui mandado embora, cheguei em casa na terça-feira, murcho. Minha esposa perguntou, o que você tem? Nada não. E eu tinha sido mandado embora, barrigão desse tamanho assim. Mas por que você está com essa cara? Eu falei, sempre tive. Deus me deu essa, fazer o quê, né? Queria do Brad Pitt, mas ele deu essa. Fomos para o culto, eu preguei a palavra de Deus, ministrei o louvor, adorei a Deus com a igreja, preguei, ministrei e tal. Voltei para casa, cheguei lá, falei, olha, aconteceu algo muito ruim. Ela disse, o quê? Eu fui mandado embora hoje. Ela, nossa! Olhou para minha cara e disse assim, Deus vai abençoar a gente, Deus vai abrir outra porta, Deus vai cuidar de nós. Então, irmãos, eu não parei minha vida porque, não, eu sou um coitado, que tal? E minha esposa grávida, eu vou fazer o quê? Como foi a peça aqui, né? Então agora eu sirvo a Deus, só porque eu sirvo a Deus, coisa ruim não pode acontecer. E se acontece coisa ruim, eu fico com cara de coitado, irmãos. Isso impede a glória de Deus na nossa vida. Não é que sejamos super crentes, super pessoas, que o sofrimento nunca nos atinja, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, é possível, mesmo nas mazelas, nas dificuldades, nas desgraças, nas tribulações, a gente ainda tem um semblante de vitória. Mesmo nas dificuldades, o nosso semblante não é de um coitado que não tem o que fazer, que não tem ajuda, como João capítulo de número 5, a gente vê um coitadista na beira de um tanque. Onde o Filho de Deus chega na frente dele, o próprio Deus encarnado diz assim, ô moço, você quer ficar são? 38 anos, paralítico.
Aí o coitadista diz assim: eu não tenho ninguém. Tem ninguém que me joga no tanque, porque o anjo mexe a água aí, não sei o que lá, e entra alguém na frente de mim, porque eu não consigo andar, aí, minhas pernas, eu não consigo. Era Jesus. Se fosse, eu ia falar: cara, não te perguntei isso. Eu te perguntei se você quer ficação. Essa foi a pergunta. Não é se você tem ou não tem ninguém. Mas não tenho ninguém. Rapaz, é o seguinte: quem está na sua frente aqui, você não precisa de tanque, você não precisa de movimento de água. Quem está aqui é Deus na sua frente. Levanta, levanta, vai para a tua casa, pega a tua cama, vai embora. Você não precisa ser coitadinho. Aí o anjo se apresenta a Gideão e diz: Gideão, homem valoroso. Ele olha: eu? Como assim? Eu sou da menor tribo, e a minha família é a menor dessa tribo, de todas as de Israel. E dentro da minha família, que é a menor da tribo, eu sou o menor da família. Ou seja, eu sou só um coitadinho que está aqui com um negocinho para comer aqui. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Sai dessa coisa de ficar se martirizando. Vamos deixar o Espírito de Deus curar alguns traumas, irmãos. Tem gente com traumas até de infância. Nós cantamos aqui, o Ney leu aqui o Isaías 53, e até profetizou a cura não só do nosso corpo, mas da nossa alma. Porque tem gente ainda lamentando traumas de infância, de adolescência. Eu estive numa palestra de 3h30 com a doutora Damares Alves. Coloca isso no YouTube, assiste lá a doutora Damares Alves. Ela foi uma mulher, hoje ela é doutora, pastora, advogada e tudo que você possa imaginar. Está rodando o Brasil, falando verdades que todo mundo tem medo de falar. A gente vê no Jornal Nacional alguma coisinha que é só a ponta do iceberg, nos sites da internet, nos portais. O que está acontecendo nos bastidores do nosso país é coisa muito mais profunda e imunda, e essa mulher está em todo lugar ministrando isso, e eu ouvindo 3h30, minha esposa está aqui junto comigo, para testificar disso também, e no final da mensagem dela, ela disse o seguinte: eu fui uma mulher abusada na minha infância, aos 6 anos de idade. Era para ser alguém filha de pastor, neta de pastor, e o seu pai, pastor de um campo grande na região do interior de São Paulo, da igreja do Evangelho Quadrangular, várias igrejas, ele responsável, recebia pastores itinerantes lá, e um dos pastores por várias vezes a violentou com 6 anos de idade, dentro da casa do pai dela. Aí você vê uma mulher falando do jeito que ela fala, a gente diz assim: essa não é uma coitada, é uma mulher que Deus levantou poderosamente nesse país. Irmãos, eu não sei o que houve com a sua vida, o que aconteceu com a sua vida, o que tem acontecido com a sua vida, se está te faltando dinheiro, se você recebeu um diagnóstico que é meio perigoso, que você não sabe o que é, mas uma palavra eu tenho para o teu coração nessa noite: você não é um coitado, Deus chamou você, Deus levantou você, Deus pagou um preço muito caro, que foi o sangue vertido na cruz, até a última gota para comprar você. Você não é o coitadinho, coitado é o capeta, que não tem o que fazer mais, para ele o destino está selado. Amém? Então diga assim comigo: comodismo, conformismo, coitadismo, fora da minha vida, porque Deus tem uma vida em que vou glorificá-lo com ela. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Agora eu vou correr aqui, tome nota. Eram 3 gigantes e 7 conselhos. Primeiro, eu quero uma vida, eu quero viver para a glória de Deus. Em primeiro lugar, um conselho que já não é tão novo, você já deve ter ouvido isso uma dezena de vezes. Não siga a maioria. Não ande no ritmo da maioria. Amém, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus veio por todos, morreu por todos, mas a maioria não vai entrar lá, no céu. Sim ou não? Então não ande com a maioria, por quê?
no julgamento de Jesus, a maioria começou a gritar: Barrabás. Eu solto o Cristo ou Barrabás? Barrabás. Crucifica o Cristo, a maioria. Quando Saul foi escolhido como rei, ele não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha da maioria. Saul não foi o rei segundo o coração de Deus, mas segundo o coração da maioria. E a gente viu também no que deu. Quando a gente olha a multiplicação dos pães, por exemplo, na primeira delas, dizem ter cerca de 15 mil pessoas. E Jesus costumava pregar, as multidões se acotovelavam. Só que no dia de Pentecoste, a gente não vê lá 15 mil, a gente vê só 120. Então entenda uma coisa: não ande com a maioria. Porque a maioria não vai viver segundo a glória de Deus, não vai viver para a glória de Deus. Então sai do meio da maioria, sai do meio, se retira. Jesus multiplica pão, o pessoal come, vai todo mundo embora, e ficam ali 12. E lá no capítulo 6, o pessoal começa a ouvir uma palavra de Jesus, a maioria vai embora e dá as costas. E de novo ficam ali 12. Jesus olha para ele e diz: e vocês não vão embora não? A maioria já foi. Aí eles dizem, como Pedro de porta-voz: para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens as palavras de vida, só tu tens esse manancial, só tu consegues mexer com o nosso interior, só o Senhor. Então não ande com a maioria, jovem, não ande com a maioria. Uma vida santa, mas eu posso viver igual o camarada da faculdade. Eu posso ter uma vida santa, mas eu posso fazer negócio. Teve um que disse para mim desse jeito: pastor, crente sim, mas na empresa negócios são negócios. Eu digo não. Crente na igreja, crente em casa, crente na empresa, em todo lugar. Aí vem outro e diz assim para mim: pastor, eu até curto um pouco de música evangélica, mas no culto não dá para escutar essas músicas no carro, não. Aí eu falo: meu Deus do céu, nós vamos parar, né? Aonde nós vamos parar? Então a maioria, irmãos, parece que não percebeu ainda o que é uma vida para a glória de Deus. Você já começou a perceber o que é uma vida para a glória de Deus? Você já começou a perceber o que é uma vida realmente para a glória de Deus? Quando estamos convivendo com pessoas, será que as pessoas identificam a glória de Deus em nós? Será que alguma coisa em nós chama a atenção de forma: pera um pouco, essa pessoa ela não é igual a todo mundo. Esse meu vizinho não é igual aos outros vizinhos. Esse meu colega de classe aqui na faculdade não é igual aos outros colegas da classe da faculdade. Esse meu irmão na igreja não é igual aos outros irmãos da igreja. Parece que há algo diferente, cativante. Algo que impressiona, algo que cativa, algo que alegra, algo que motiva, algo que inspira. Uma frase de Moody, ele diz o seguinte: de cada 100 homens, um deles vai ler a Bíblia. Os outros 99 vão ler um cristão. De cada 100 homens, 99 deles vão ler um cristão. Um vai ler a Bíblia. Eu quero ter uma vida para a glória de Deus.
Se você deseja, erga a tua mão ao céu e diga: Senhor, eu quero ter uma vida para a glória de Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Então saia da maioria. Saia da maioria. Segundo conselho, esteja disposto a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então existem oportunidades no capítulo 11 de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, está dizendo que não é por ter muito talento, é por estar no lugar certo, na hora certa, como disse Paulo Freire. Uma pessoa certa, plantada no lugar certo, com as motivações certas, vai frutificar abundantemente aonde quer que estejam plantadas. Uma pessoa certa, plantada no lugar certo, com as motivações certas, vai frutificar abundantemente onde quer que estejam plantadas. Então não é por ter muito talento, é por muitas vezes fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer. E eu vou dizer mais, irmãos, aquilo que mais vai nos abençoar, não vai ser aquilo que a gente gosta tanto de fazer, mas vai ser fazer aquilo que a gente não gosta tanto de fazer. E às vezes ninguém quer fazer. Então eu, por exemplo, sou pastor. E dentre os ministérios do pastor, tem a pregação e o ensino da palavra. Eu gosto disso. Estava pregando ontem na Praia Grande, estou pregando hoje aqui. Semana que vem eu prego sexta, sábado, domingo, de manhã à noite. Isso para mim não pesa nada. Agora, ter que visitar algumas pessoas, aí é dureza. Tem uns que você chega lá, aquele banquete, a família te recebe, aquela alegria, uma festa. Você come, toma um cafezinho e tal, conversa, faz uma oração. Agora tem umas pessoas que você vai visitar, você fala: Deus, eu não gostaria de fazer isso não, tem ninguém não? Tem um substituto para ir no meu lugar, Senhor? Não, é você mesmo. E Deus, Ele vai me abençoar como pastor por fazer isso. Não por uma mensagem bonita no domingo à noite. O meu pastorado, ele vai ser eficaz por estar com essas pessoas. E algumas delas, que na outra semana falaram mal de mim ali dentro, naquela mesma mesa que eu estou lá sentado hoje. E eu estou lá dizendo: irmão, Deus vai dar vitória, tá? Uma vontade de falar: você é um hipócrita, hein, cara? Teu filho adolescente disse para o outro disse para o outro, chegou no meu ouvido: você falou mal de mim aqui na sua mesa. Mas não, irmãos. Fazer aquilo que ninguém quer fazer. Davi foi um homem que viveu para a glória de Deus, teve umas falhas graves, mas viveu ou não para a glória de Deus? Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi alguém disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Naquele jantar que vai o Samuel, estava todo mundo ali. O que sobrou que ninguém queria fazer? Tomar conta de bicho no pasto. Quando ele vai levar uma provisão para os irmãos e ver como eles estavam na frente da batalha, todo mundo corria de um cara grande que aparecia lá e se esqueciam que existia um Deus que era muito maior do que aquele cara grande. Só que ele foi fazer aquilo que ninguém quis fazer. Pode ser que surja alguma situação essa semana que todo mundo corra. Pode ser que lá no teu trabalho surja uma situação de todo mundo: eu não vou para que fazer isso aqui. Faz aquilo que ninguém quer fazer, porque Deus está nisso e Ele te abençoa. Às vezes no ambiente de igreja está cheio de gente querendo fazer aquilo que já tem todo mundo fazendo. E tem muita coisa que ninguém quer fazer e que está lá por fazer. E Deus está esperando alguém para dizer: eu vou abençoar aquele que vier fazer aquilo que ninguém quer fazer. E Deus abençoa, irmãos. Eu sou pastor da igreja que eu me converti. Aí eu tive o desprazer de me batizar com o Fernando. Fomos levar do evangelista no mesmo dia, no mesmo lugar. Fomos levar ao pastorado juntos. E Deus apronta essas com a gente. A minha primeira função na igreja foi tratar com adolescente, irmão. E eu já pregava nos lares, tal, o diácono, não sei o quê. Eu lidar com adolescente? Meu negócio é palavra.
Aí Deus, não, vai cuidar dos moleques aí. Vai aguentar. Vai aprender. Eu digo sem medo de errar, e minha esposa que está aqui também, foi a maior escola, aqueles 2 anos lidando com adolescentes, que a gente teve como base e fundamento, porque ninguém queria fazer. E a gente foi fazer. E por 2 anos ficamos ali. Bom, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e tinha muita gente melhor do que eu naquela igreja. Até o Fernando. Não parece, mas é. E Deus colocou-me ali como pastor daquele rebanho, irmãos. Então veja, o que ninguém quer fazer e que se apresenta na sua vida. Esse é o segundo conselho, faça o que ninguém quer fazer, porque Deus vai ser contigo. Diga comigo, eu preciso fazer o que ninguém quer fazer, porque Deus será comigo. Isso é glória na minha vida, para Ele. Terceiro conselho, cultive bons referenciais. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 11, versículo 1 e diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu vivi escutando, até hoje a gente escuta uma frase que é até uma força de linguagem, né? Irmão, olha para Cristo que você não cai. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Olha para Jesus que você continua de pé. Aí eu pergunto, cadê? Dá para você me mostrar onde ele está? Mostra aí para mim olhar para ele. É uma força de linguagem. O autor aos Hebreus está dizendo isso, uma força de linguagem. Quando ele escreveu a carta aos Hebreus, Jesus não estava mais andando aqui. E Paulo vem dizer o seguinte, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, cultive referenciais bons na sua vida. Quem é que você admira? No mundo secular se cultiva ídolos. No cristianismo se cultiva bons referenciais. O referencial é aquela pessoa que você fala assim, puxa, como eu gostaria de ser assim. Não é inveja não, é assim, eu gostaria de ser como essa pessoa, é uma referência. É um farol. Eu tenho lá algumas pessoas no meu convívio, mas tem uma que é excepcional. Que alguns de vocês conhecem, Fernando e Priscila também conhecem, Bispo Carlos Minozzi. Excepcional. Todo lugar que eu vou, o Vitão está até acenando lá. É um referencial. O casamento de 56 anos, sua esposa partiu ano passado, mas o casamento de 56 anos dele é um casamento que eu quero ter, se eu conseguir chegar aos 50, aos 55, 56, mas é um casamento como ele teve. De namorar com a esposa no leito da UTI, com a mulher entubada com o negócio aqui. Ontem eu falava para os casais lá, você já viu alguém namorar com a esposa entubada na UTI? Eu vi. Ela com tubo aqui, outro no nariz e ficava assim para ele, ó. Ele, filho, você me dá uma licencinha que eu preciso dar um beijo nela. Ia lá e beijava. Eu ficava impressionado com aquilo. A gente conversava um pouco mais, dali a pouco ela fazia de novo. Filho, dá mais uma licencinha? Deixa eu namorar com a minha pérola. O pessoal não sabia nem o nome dela, porque há mais de 50 anos ele colocou o apelido nela de Pérola. Alguns nem sabiam que o nome dela era Eunice. Falei, eu quero amar minha esposa assim. Assim. É um referencial. É um referencial de amor. É um referencial de perdão. Um homem que perdeu seu filho cruelmente assassinado, pai de família, presbítero, pai de 3 filhos, homem de Deus, abordado na porta de casa por um bandido, não reagiu, ergueu as mãos, o cara meteu um balaço no peito dele. Aí você chega no velório, está o bispo Minozzi animando os irmãos e diz, a gente tem que perdoar essa pessoa que fez isso para que ela conheça o evangelho. Se nós não tivermos referenciais, irmãos, a gente não tem Cristo para enxergar. Olha para Jesus, não sei, mas cultive referenciais. Você conhece alguém que tem vida de oração? Fala, não, eu quero ter uma vida de oração assim. Você conhece alguém que tem um casamento sólido? Eu estou casado, ou eu vou me casar, ou eu nem tenho noivo ainda, mas quando eu casar eu quero um casamento assim. Você conhece alguém que tem uma família bonita, de verdade mesmo, cristã? Eu quero ter uma família assim. Nós precisamos de referenciais.
Porque os referenciais, eles nos ajudam a ter um objetivo, a alcançar e manter um alvo ao qual nós queremos chegar. Você que é um profissional, quem que é bom na área que você trabalha, cultive um bom referencial. Isso funciona para nós vivermos para a glória de Deus. Diga assim comigo: referenciais precisam estar iluminando o meu caminho. Por isso que Paulo disse: eu sou uma referência, pode olhar para mim que vocês não caem, não desviam, porque a minha vida é sólida. Então, como Cristo não está mais andando aqui, eu sou um imitador dele. Isso não é arrogância nem prepotência de Paulo, mas ele se coloca como um referencial. Deus tem referenciais ao nosso redor. Não olha para os referenciais ruins para dizer assim: eu não estou lá essas coisas, mas isso aí também, né? Olha que porcaria que está. Não. Nosso referencial é sempre para o alto, sempre para cima. Amém? Estou acabando, já estão cansados já, né? Mas eu sou profissional em dar canseira nas pessoas. Define e estabeleça prioridades. O John Maxwell diz o seguinte: se você sair para caçar 2 coelhos, não vai apanhar nenhum. Então eu estou falando para bastante jovem aqui também: defina prioridades. O que é prioridade agora, nesse momento da sua vida? Você que está com 15, com 16, com 18, com 20 e 21. Qual é a prioridade? Porque se querer abraçar tudo de uma vez, se quiser abraçar tudo de uma vez, vai sobrar coisas importantes. Eu tenho ensinado essa minha filha aqui, ela já está com 11 anos, e eu tenho dito para ela: filha, se você aprender o que significa Eclesiastes 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isso é um segredo, filha, que vai te levar a ser uma vencedora. E o que quer dizer existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu? É que existem coisas que são essenciais, outras que são urgentes, outras que são importantes, e outras que são supérfluas, e outras que não têm tanta importância. A gente tem que definir isso para saber o que é prioridade. Porque às vezes nós trocamos, e principalmente aquilo que dá prazer, aquilo que é gostoso, aquilo que é legal, às vezes trocamos pelo que é essencial, e a gente se perde. Conhece gente que começou a namorar, não faz mais nada, só namora? Tem jovem aqui, né? Não é só lá em Santa Clara. A pessoa era uma bênção, está lá fazendo curso técnico, já se preparando para prestar vestibular, faculdade, 17 para 18 anos, ativo na igreja, no ministério, ajudando em tudo e tal. Começou a namorar. Ai, pastor, sabe o que é? Vou ter que dar um tempo aí. Não sei o que lá. Dali a pouco vem a mãe: ô pastor, fala com meu filho lá, ele está trancando a matrícula lá, não está trancando a faculdade. Perde o foco, perde a prioridade. O que é prioridade na sua vida agora, hoje? Vá naquilo que é prioridade, naquilo que é essencial. Deixa o periférico, deixa o supérfluo para depois. Amém, irmãos? Deixa o que é supérfluo para depois. Hoje é domingo à noite, nós servimos a Deus, participamos de uma comunidade, de uma congregação como essa. O essencial era estar aqui hoje, não era estar fazendo nenhuma outra coisa. Por quê? Porque aqui é o lugar onde Deus ia falar com você nessa noite a respeito desses valores todos. Então não troca aquilo que é essência por aquilo que é superficial, por aquilo que passa, por aquilo que é periférico. Vá naquilo que é prioridade. Coloque Deus encabeçando as prioridades da sua vida. Mas não teoricamente, coloque Deus, Cristo. Como assim, pastor? Sei lá. Pergunta você para Ele. Senhor, como é que eu coloco o Senhor aqui em primeiro lugar na minha vida? Prioridade. E deixa Ele te responder. Diga comigo: prioridades são essenciais para eu viver para a glória de Deus. Quinto conselho: não se enrijeça diante da necessidade de mudança. Então, tem um texto que eu anotei na minha Bíblia, grifei ele em cor de laranja 12 anos atrás. Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita,
para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido para ouvir, com o ouvido de discípulo ou com o ouvido daqueles que aprendem. Não se É o cão. Não se enrijeça diante da necessidade de mudança. Talvez tenha alguma... Não vai funcionar. Talvez tenha alguma esposa falando: ai Deus, fala agora com meu marido, Deus. Mudança. Deus usa agora, Senhor. Vai no profundo. Mudança. Esse negócio está parecendo da reunião ontem, Nelson, né? Do ministério. Vou ficar por aqui mesmo, vai. Não se enrijeça, tem gente que não muda. O seu S. Lewis diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas que nunca mudam: os tolos e os mortos. Os mortos porque não podem, os tolos porque não querem. Se você ouvir uma frase assim da sua esposa: você é igualzinho teu pai, você precisa mudar. Porque eu tenho certeza que é algo que não é tão legal assim. Se você, esposa, ouve do seu marido: você é igualzinho a tua mãe, você precisa mudar. Porque isso pega algumas qualidades, algumas virtudes que não são tão boas dela. Então você precisa mudar. Então, irmãos, essa questão de se estar pronto para a mudança, isso leva a nossa vida para frente. E o Evangelho, como eu mencionei o texto de Filipenses capítulo 1, 6 e 2 Coríntios 3, 18, o Evangelho precisa conceder em nós mudanças, para prover em nós mudanças constantes. Nós temos que ser melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã do que somos hoje. Amém, irmãos? Concorda ou não? Agora você olha para uma semana, um mês, 2 meses, um ano atrás, e a gente não vê mudança nenhuma. Eu sou a mesma coisa, falo a mesma coisa, sou o mesmo chato de sempre, sistemático, crio caso com qualquer coisa, rumo encrenca com qualquer coisa. Poxa, cutuca o seu irmão aí sem espantar o cliente, diga assim: muda aí, meu. Muda aí. Você não muda. Tem coisas em nós que demoram para mudar, Ney. Mas precisam mudar. Amém, irmãos? Eu vou dizer mais, tem algumas situações na nossa vida que Deus não vai mudar. Você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, você vai fazer a campanha do Daniel, do Josué, do Caleb, você vai fazer tudo que vai acontecer aí, mas não vai mudar. Porque Deus está olhando e dizendo assim: eu quero que você mude. E aí quando a gente muda, a situação ao nosso redor permanece a mesma. Só que o nosso comportamento com relação a ela, a nossa reação em relação à situação que não mudou é diferente. Então a gente estava: ora por mim, essa situação é minha família, é isso aqui, é aquilo ali, ora por mim, para Deus mudar essa situação e tal, e de repente Deus não muda, e passa um ano, passa 2, 3, 5, a situação continua, e você continua coitadinho, você continua conformado, você continua meio tal, e de repente você abre o coração e diz: Senhor, muda a minha vida, por favor. E Deus vem e diz: filho, eu vou mudar você. Aí você concede esse espaço e Ele muda tua forma de enxergar. Ele muda a tua forma de ver a situação, de ver as pessoas, de ver a pessoa. De repente a pessoa, não é a situação. E aí Ele muda a tua forma de enxergar. Aí você encontra com alguém sorridente e a pessoa diz: e aí, Deus mudou a situação? Não, continua a mesma. Mas Deus mudou a mim. Aleluia. E às vezes é isso que Deus quer fazer com a gente. Não se enrijeça diante de necessidade de mudanças. Porque toda estrutura rígida, ela não é flexível, por isso ela quebra. Mas a estrutura que não é rígida, que é flexível,
ela não quebra, por isso que o Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira. Uma árvore de tronco flexível, que no meio da tempestade ela enverga. Quando passa a tempestade, ela retorna a ficar normalmente no seu lugar. É isso que Deus quer fazer de nós, não se enrijeça diante da necessidade de mudança. Aliás, é legal a gente falar: Deus, eu preciso mudar. Faz alguma coisa comigo aí. Faz aí, de boa. Deus, faz alguma coisa comigo aí, não aguento mais eu mesmo. Estou suportando não, Senhor, faz alguma coisa comigo aí. 7. Sétimo conselho. Esse é um conselho de Jesus. Tenha sempre bom ânimo. Amém? Diga para o seu irmão: tenha sempre bom ânimo. Diga aí. Irmãos, da onde vem o ânimo? Alguém pode me dar uma pista? Da onde vem? Falei, fala aí para mim aí. Eu sei que o horário está tarde, mas nenhum de vocês me convidaram. Vai chegar tarde hoje. De onde vem o ânimo? Você tem alguma ideia, não? Hein, Renê? Não tem? Mas Jesus mandou a gente ter bom ânimo. Será que se a gente fizer uma oração aqui no final, eu colocar a mão na sua cabeça e você está desanimado, eu ponho a mão na sua cabeça e sai fogo, labareda, você levanta assim, agora estou animado, eita, aleluia. Não. Será que o ânimo vem se eu ficar orando muito, lendo Bíblia em casa? Tem a ver com isso também não, sabia? E se eu fizer um jejum de 7 dias, bebendo só água? Será que vem ânimo? Vai ficar mais desanimado. Terceiro dia você já vai estar rastejando. De onde vem o ânimo? É curioso isso, porque existem quase 250 referências diretas e indiretas sobre ânimo. E nenhuma delas diz que o ânimo vai vir de fora para dentro. E nenhuma delas diz que Deus vai dar ânimo. Levanta sua mão ao céu aí, receba ânimo agora! Vem ânimo não. O ânimo, irmãos, é inerente ao ser humano, já nasce com você. Não é questão de religião. Por isso que Deus diz para Josué, quando estava numa missão, diante de uma situação muito maior do que ele, substituiu uma lenda judaica que era o Moisés. Josué, tenha bom ânimo e esforça-te. Passa mais 2 versículos, Josué, tenha bom ânimo e esforça-te. Passa mais 5 versículos, Josué, tenha bom ânimo e esforça-te. Aí o Davi vai passar o trono para o Salomão. Salomão, faz o seguinte, tenha bom ânimo, esforça-te, constrói a casa do Senhor, faz a obra e tudo mais. E é sempre tenha bom ânimo. Aí vai o rei também, acho que é o Josafá, dizendo, olha, não temam os povos inimigos, tenham bom ânimo porque o Senhor é conosco. E aí vem Jesus falando do seu martírio, do seu sofrimento, e olhando para os discípulos, falando, estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Está aí dentro. É uma questão de decidir, irmãos. Tenha bom ânimo. Você conhece Edmund Hillary? Esse camarada, nos anos 50, foi o primeiro a vencer o Monte Everest. Só que na primeira vez que ele tentou, ele não conseguiu, a sua missão foi frustrada. Só que como ele era já um alpinista conhecido no mundo todo, ele foi convidado nos Estados Unidos a uma palestra a universitários. E tinha lá uns caras meio sacana, que nem o Samuel assim, que nem o Antônio Carlos. E os caras colocaram uma gravura do Monte Everest na porta da sala em que ele ia dar a palestra. Para escarnecer com ele, para zoar com ele mesmo. E aí quando ele entrou na sala, fecharam a porta, ele entrou, a hora que ele olhou para trás, ele viu a porta, ele viu a gravura do Monte Everest, e o pessoal rindo. Ele olhou para o pessoal, olhou para o Monte Everest e disse o seguinte, Everest, na primeira vez você me venceu. Só que você não tem mais para onde crescer. Eu tenho. Na próxima eu te venço. Alguns anos depois estava Edmund Hillary no topo do Monte Everest. Isso é ânimo. Você conhece Eliana Zaghi?
Essa mulher foi internada no Hospital das Clínicas com 2 anos de idade, com paralisia infantil nos anos 70. E hoje ela já está com quase 40 anos de idade, ela só mexe o pescoço. E a casa dela continua sendo o Hospital das Clínicas. Essa mulher fez vários quadros, pintou quadros lindíssimos com a boca na UTI do hospital. E alguns meses atrás ela estava no programa do Jô Soares dando uma entrevista sobre um livro que ela escreveu também teclando com uma vareta na boca. Quase 40 anos de idade, nunca andou, porque com menos de 2 anos estava internada com paralisia infantil, é escritora e pintora. Sabe o que é isso? Ânimo. Você conhece Fanny J. Crosby? É a maior compositora de hinos evangélicos da história que se conhece. Essa mulher foi uma ferramenta no ministério de um dos maiores evangelistas, que foi Moody. Ela compôs mais de 9.000 hinos a Deus, fora as poesias. Fanny J. Crosby, ela ficou cega a 1 mês de idade por um erro médico. Só que isso não impediu a vida dela, o ministério dela, a carreira dela. Sabe o que é isso? Ânimo. Eu vou contar só mais uma. Minha esposa falou, não conta mais essa, eu não aguento mais ouvir, mas eu vou ter que contar. A nossa dentista chama Lilian. Ela disse que é católica, mas não tem religião nenhuma. E é uma mulher, uma guerreira. E antes de se formar em dentista, há vários anos atrás, aí 10 anos atrás, 12 anos, ela namorou um cara no curso universitário lá, e tal, foi morar junto com esse camarada, dali a alguns meses ela engravidou dele, e aí se formou tudo tal. Quando nasceu a menina, ela nasceu com síndrome de Down. A menina tem a idade da minha filha agora, 11 anos. Quando ela nasceu, esse camarada deixou a Lilian, a dentista, foi embora. Ninguém sabe onde ele foi parar. E ainda espalhou para todos os amigos e parentes que aquela filha não era dele. Quase 1 ano depois, foi-se descobrir que ele estava em Porto Seguro, com um cartão dela de crédito arrebentado. Ela teve que sair do apartamento, teve que vender carro, voltou para a casa dos pais. Quando chegou na casa dos pais, o seu pai começou a desenvolver Alzheimer. E a sua mãe entrou em depressão. Um irmão solteiro que tem síndrome do pânico veio para casa. Quanta desgraça, né, gente? E ela cuidando do pai, da mãe, difamada por todos os amigos e família que aquela filha com síndrome de Down não é dela e tal. Recentemente, ela começou, um dos seus rins parou da Lilian. Então ela tem que cuidar de uma menina com síndrome de Down, de um pai com Alzheimer, de uma mãe depressiva, de um irmão com síndrome do pânico, e ainda tem que atender os pacientes. Aí estou eu lá esperando para ser atendido no consultório, na antessala, lendo uma revista Veja, e o tema da revista era depressão. E ela parou ali com aquela máscara toda de branco, parou ali, olhou para mim. O que você está lendo aí? Eu falei, eu estou vendo aqui a revista Veja. O que é o assunto? Eu falei, é depressão. A gente é pastor, tem que saber essas coisas aí também, né? Meio psicólogo, meio... Tem que ser doido também. Aí ela disse assim, depressão? Ela sacudiu o ombro assim e disse assim, ó, tenho tempo para isso não. Que se eu ficar com esses troços aí, quem é que vai cuidar da minha mãe? Quem é que vai cuidar do meu pai? Quem é que vai cuidar da minha filha? Quem vai atender os pacientes e colocar comida na mesa? Dá licença, não tenho tempo para isso não. Foi embora. Sabe o que se chama isso? Ânimo. Depois de tudo que eu contei, você tem problema? Quem levantar a mão e disser que tem problema, pelo amor de Deus, eu vou trocar de vida você e a Lília. Jesus disse, tenha bom ânimo. Sabe o que faz um atleta paraolímpico estar lá num pódio com uma medalha do seu país, escutando o hino e vendo a bandeira subir? Faltando um braço, faltando perna, cego. Por que não está numa encruzilhada, num farol pedindo ou reclamando da vida, mas está lá numa Paraolimpíada representando o seu país? Sabe o que isso se chama? Ânimo. Então Jesus disse, ó, nesse mundo vai vir muita aflição, mas você quer viver para a glória de Deus? Tenha bom ânimo.
Levanta a sua cabeça. Diga como Jó disse mesmo: eu sei que o meu Redentor vive. As coisas estão complicadas, difíceis, mas Ele me disse para ter bom ânimo. E eu não vou caçar do lado de fora, eu vou caçar aqui dentro, porque Ele já colocou em mim quando eu nasci. Tenha bom ânimo. E agora eu termino dizendo o seguinte. Último conselho: sonhe e planeje. Planeje e sonhe. Mas tudo que sonhar e em tudo que planejar, que o seu desejo seja de glorificar a Deus. Provérbios 16:1 está escrito lá que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Provérbios 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem tem sonhos aqui? Quem não sonha mais, é porque já morreu. Você está vivo ainda? Eu tenho sonhos. Às vezes converso com o Fernando, com a minha esposa muito mais, mas a gente partilha sonhos, graças a Deus, né, Fernando? Priscila ia achar estranho isso também, né? Mas eu tenho sonhos, muitos sonhos. E eu estou começando a ver que Deus, Ele realiza esses sonhos que são para a sua glória. Eu sonho com uma família servindo a Deus. Servindo a Deus. Não frequentando uma igreja, servindo a Deus. E hoje eu vejo a minha família servindo a Deus. Minha filha de 11 anos servindo a Deus. Mas é uma criança, mas ela serve a Deus. Ela é auxiliar do ministério infantil e tecladista da igreja. Servindo a Deus. Minha esposa é uma ferramenta absurdamente útil em tudo que se faz lá naquela congregação. Isso é sonho. Amém, irmãos? Você sonha em se casar? Quem sonha em se casar aqui? Ninguém? Todo mundo casou já? Tem um ali. Ó, saiba o seguinte, a vida de solteiro ela é vazia, mas a de casado enche, viu? Isso era uma plaquinha que tinha na cozinha do meu pai, que eu nunca entendi aquilo na minha infância. E eu li aquilo tomando café de manhã. A vida de solteiro é vazia, mas de casado enche. Eu ficava pensando naquilo. Mas sonhe com uma família que glorifica a Deus, com um casamento que glorifica a Deus. Você tem sonhos ministeriais, você sonha com uma carreira cristã que influencie pessoas, que atraia pessoas. Eu sonho com isso, irmãos. Eu sonho com vidas salvas. Na última quarta-feira foi uma tarde de regozijo, lá naquela clínica. Já faz um ano que a gente está lá, mais de 40 pessoas confessaram a Cristo. E na última quarta mais 10. Eu sonho com vidas salvas. Então sonhe e planeje, mas que os nossos sonhos e planos, a gente coloque um adendo neles, uma emenda constitucional nos nossos sonhos. Senhor, que todos os sonhos que eu tenho glorifiquem a Ti. Que tudo aquilo que eu estou planejando, sonhando, glorifique a Ti. De alguma forma glorifique a Ti. Quem sonha em ganhar muito dinheiro aí? Ninguém. Você que sonha em ganhar muito dinheiro, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, hein? Mas você que sonha em ganhar muito dinheiro, Senhor, se eu chegar a ganhar muito dinheiro, eu vou glorificar o Teu nome. Bispo Ronildo já testemunhou, nosso líder nacional, nosso presidente, 2 vezes lá, de um presidente que deu uma ofertazinha de 100 mil reais para o nosso centro de missões. Dá para você tirar um chequinho de 100 mil aí, dar de oferta aqui para a igreja? Não? Hã? Agora, quem gostaria de dar uma oferta para o reino de Deus de 100 mil? Eu gostaria, irmãos. Agora, se nós sonharmos que o Deus seja glorificado com os nossos planos e sonhos, Ele pode nos levar a situações e a lugares que a gente nem imagina. Mas desde que seja para a sua glória, porque nós queremos viver para a glória de Deus.
Quem está sonhando aí? Acena com a mão assim: pastor, eu estou sonhando. E não é porque comi macarronada, feijoada, não. Nem churrascada. Eu estou sonhando com os sonhos de Deus, com planos que Ele tem para mim. O autor e dramaturgo espanhol Miguel de Cervantes diz o seguinte: quem perde seus bens perde muito. Quem perde um amigo perde mais. Mas quem perde a capacidade de sonhar perde tudo. Fique de pé em nome de Jesus.